tarde, saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar, apresentando neste domingo, novamente, a nossa colega, a doutora Érica Badarandi. Novamente, obrigado pelo aceito do convite. Vamos falar logo a seguir sobre labirintopatias e você vai aprender alguns segredinhos sobre isso. Voltamos daqui a pouco, saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Silva e Saito, estética automotiva. Aqui você tem um serviço com qualidade, agilidade e conforto. Somos uma empresa com mais de 19 anos de mercado. Temos profissionais altamente qualificados, tecnologia de ponta e ambientes confortáveis para atender nossos clientes com excelência. Oferecemos o melhor em funilaria e pintura. Ao chegar em nossa empresa, você é logo bem atendido por nossas consultoras, que avaliam logo a melhor opção para o seu carro. Uma boa opção para pequenos consertos é o martelinho de ouro, que pela sensibilidade de nossos profissionais repara seu veículo sem pintura. Mas se você precisar, temos à disposição 2 cabines de pintura, laboratório de tintas, equipamentos de última geração para deixar o seu carro como novo. Recuperação de para-choque, aquele arranhado ou amassado no seu para-choque, nós resolvemos rapidamente com qualidade. Silva e Saito, estética automotiva, Avenida Senador Lemos, 106C, Alameda, ao lado do Bilhar do Pará. Fone 3223-6444. Olá, meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: o Work, Weekend, Festa e Evento. O Work são produtos mais sérios para o trabalho, o Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Eventos são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Os produtos de Work são aqueles produtos para mulher que trabalha e é exigente com detalhes refinados, como o corte a laser. Ele é feito todo manualmente na própria peça. E o matelacê, que é a marca registrada da loja. O matelacê são esses detalhes costurados, esse tipo de costura, que leva 2 camadas de couro, uma camada de espuma por dentro e ela forma esses balãozinhos fofinhos. Outro exemplo de sapato que é encaixado dentro da ocasião Work é a Caterine, que é a nossa sapatilha clássica. Ela é o recorde de venda da Capodarte e ela recebeu esse nome inspirado na rainha Caterine de Médici, que foi a pessoa responsável por introduzir o balé nas cortes europeias. Como a sapatilha remete ao balé, nada mais apropriado do que batizá-la com o nome de uma rainha tão importante nessa arte que é a dança. Temos também a ocasião Weekend, que é uma proposta mais leve, mais informal, para passeios, fins de semana. Um exemplo são as bolsas tiracolo, que tem com alça em couro e correntes, com estampas diversas, podem ser floridas ou em couro prensado, que dá o efeito do matelacê. E as espadrilhas, que são esses sapatos com o solado em corda. Esse tipo de corda é chamado de esparto, que dá o nome ao sapato. São sapatos que estão super em alta tendência no momento, são super confortáveis e ideais para o dia a dia. E as ocasiões, festa e evento, que são produtos mais sofisticados, especiais, com detalhes em brilhos, em pedrarias. Essa é uma clutch em nobuki, que é a parte interna do couro. O processo de curtimento do nobuki, ele é bem parecido com o couro tradicional, liso, sendo que ele passa por um processo de esponjamento para ter esse efeito camurçado. Os detalhes em pedraria também dão um ar sofisticado, elegante à peça. O escarpão é um clássico em qualquer lugar do mundo. Esse modelo, mais precisamente, vem com esses detalhes em brilho, fazendo com que ele fique ainda mais sofisticado, mais especial. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto,
que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Estamos de volta, Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo a otorrinolaringologista de renome internacional, doutora Érica Badarani. Vamos falar hoje então, Érica, sobre as labirintopatias. O que é esse labirinto? O labirinto me lembra o Minotauro, me lembra... O que é esse labirinto? O labirinto é um dos nossos órgãos de equilíbrio. Ele está dentro do ouvido interno. Certo. E ele Nós temos quantos ouvidos? O externo... O externo, o médio e o interno. O externo. Esse labirinto está dentro do interno. Do interno, que é o que fica lá dentro da cabeça. O externo é a orelha? É esse aqui, a orelha e o conduto auditivo externo. Certo. O médio onde ficam os ossículos e o interno fica a cóclea e o labirinto. Perfeito. E... Labirinto parece ele tem, é um labirinto mesmo. Ele tem alguns canais, que chama canais semicirculares, e o vestíbulo, que é uma região anterior. E por lá dentro passam alguns líquidos, né, e tem alguns órgãos sensoriais dentro do labirinto que fazem com que a gente perceba, por exemplo, que a gente está virando para a direita, que a gente está virando para a esquerda. Tem um negócio chamado trículos, que eu me lembro quando... Tem o trículo, sáculo, que são órgãos sensoriais dessa região. Então, todo esse órgão é que é responsável, um dos responsáveis pelo nosso equilíbrio, né? Nós temos também o cerebelo, né, que é outro órgão responsável pelo equilíbrio, a propriocepção, que está na nossa coluna, que também é importante para o equilíbrio, mas o labirinto é um órgão importantíssimo. E se você não tiver esse labirinto funcionando bem, você tem o desequilíbrio. Exato. É isso? Nós temos 2 labirintos, um em cada ouvido. Então, se você tiver, por exemplo, funcionamento de um mais do que o outro, ou os 2 não estarem funcionando, então, se você tem um desequilíbrio entre isso, você pode ter um desequilíbrio ou uma sensação de tontura ou vertigem, que é a sensação rotatória que a gente chama de tontura. Ou seja, se você não tem um equilíbrio entre os labirintos, você pode ter um desequilíbrio que pode ser manifestado por tonturas, apenas desequilíbrio ou até mesmo por vertigem, que é a tontura rotatória. Existe um termo que hoje eu sei que é até popular, né, pessoal? Eu tenho labirintite. Doutor Cleiton, eu tenho labirintite. O que é isso, essa labirintite? Na verdade, labirintite é o termo usado para labirintopatia, que é o termo correto. Então, labirintite é um dos tipos de doença do labirinto, né? Que popularmente é chamada, ela não é tão frequente assim, né? As labirintopatias têm diversas, mas popularmente se chama de labirintite. Labirintite seria a inflamação do labirinto, né? Que geralmente ocorre após alguma infecção, enfim, que não é tão frequente assim, mas é um termo muito utilizado como qualquer tipo de tontura que a pessoa tem, acaba sendo denominado como labirintite. E nem sempre é, por isso que é importante a gente fazer esse tipo de esclarecimento, para que a gente possa identificar. Tontura pode ser causada por um problema cardíaco, pode ser causada por um problema de visão, por um problema, enfim, vários problemas podem provocar. Sistema nervoso central, exatamente. Então, nem tudo é labirintite. Acaba que o labirinto acaba pegando a culpa de tudo isso, né? Tem a costa larga, mas nem tudo é labirintite, nem toda a tontura é labirintite. Você está, então, entendendo que a doutora Érica está separando labirintopatia de labirintite, né? Labirintopatia é aquele todo. A labirintite é uma das doenças lá do labirinto e que pode ser causada por alguma infecção. Por exemplo, doutora Érica, você tem otites, né? Inflamação infecções de do ouvido mesmo. Podem predispor, infecções virais podem se manifestar só com tontura, então esse vírus pode se instalar no nervo da audição, no nervo do equilíbrio e pode causar esse tipo de problema. Então, é uma causa menos frequente. Hoje em dia, as causas mais frequentes estão ligadas, por exemplo, à enxaqueca, que tem um tipo de tontura que chama migrânia vestibular, que está relacionada à enxaqueca. O tipo mais frequente até chama vertigem paroxística postural benigna, que é um tipo de tontura muito frequente na população, que a pessoa sente a tontura quando muda de postura. Então, está deitada e vai levantar e sente que a casa gira, ou vira para um lado, está deitado do lado esquerdo, vai virar para o lado direito e sente que gira. Durante um período muito curto, são segundos de tontura, mas é uma tontura muito importante, tipo rotatória, é o tipo mais frequente. Não é labirintite, é uma labirintopatia e que é uma das principais causas no nosso consultório de tontura, né? Então não é a labirintite a principal causa da tontura? Não.
A principal, mais frequente é essa que eu falei, que chama, a sigla é VPPB, vertigem paroxística postural benigna. E ela é causada, tem diversas causas, desde trauma, quando você bate a cabeça, você pode soltar alguns cristalzinhos de cálcio que a gente tem dentro do labirinto, e eles soltos podem dar essa sensação de vertigem quando você vira a cabeça para um lado ou para o outro. Às vezes pode ser pós algum estresse muito grande, está muito relacionado a distúrbios de metabolismo de açúcar, como diabetes. Então, tem diversas causas, né? Mas a tipo mais frequente de labirintopatia é a vertigem paroxística postural benigna. Tem tratamento? Tem. Tratamento é individualizado, então é pra por isso cada caso. Para cada caso. Diferente. Então, a gente precisa tentar saber qual é a causa dessa disfunção do labirinto. Então, por exemplo, a causa da disfunção pode ser uma hiperglicemia. Então, você tem que identificar se é um problema metabólico. Então, se a glicemia está alta, vamos tratar esse diabetes. Às vezes o paciente nem sabe que é diabético. Nem né? sabe que é diabético. Descobre logo tendo aquela tontura. O primeiro quadro pode ser isso. Às vezes o paciente tem uma arritmia cardíaca que também não conhece, tem um quadro de tontura, vai no otorrino e não tem nada no labirinto. Então, aí você tem que identificar. Mas das causas labirínticas, nós temos tratamento desde clínico, com medicações, que também são individualizadas, então cada tipo de problema tem um tipo de tratamento específico. E esse tipo mais frequente que eu comentei, que é a vertigem paroxística, o tratamento não é medicamentoso, o tratamento é através de manobras de reabilitação, de reposicionamento. Nós colocamos esses cristalzinhos, entre aspas, que saem do local, no local deles de novo, para que você possa reabilitar e manter o equilíbrio da pessoa. E como é que faz para colocar esses cristalzinhos lá dentro do ouvido, no lugar certo? São através de manobras, então movimentos com a cabeça e com o corpo do paciente que tem que ser feito por um otorrino ou por um fonoaudiólogo ou até mesmo por um fisioterapeuta com treinamento para isso. E nós fazemos esse tipo de reabilitação e o paciente em geral sai bom. Então entra com tontura e depois do tratamento já sai sem tontura para casa. No consultório você já faz isso? Já fazemos isso. A gente faz primeiro o diagnóstico no consultório através de alguns exercícios, algumas manobras. E a partir do diagnóstico, confirmou que é esse tipo de disfunção, a gente já faz o tratamento ali mesmo. Se não confirmar, se for algum outro tipo, aí precisa de exames complementares para a gente tentar identificar a causa. Mas é muito importante a gente realmente individualizar a causa. É por isso que a gente vê às vezes pacientes que dizem ter labirintite uma vida inteira tomando remédio que não melhoram. Talvez eles não tenham identificado a causa ainda da sua tontura. Apesar de que nós temos realmente alguns casos de labirintopatias que são crônicos, que são de difíceis controles, é lógico que isso também existe, mas a gente vê no dia a dia muitas pessoas que acabam tomando um remedinho que a vizinha disse que é bom para labirintite e tomam a vida inteira. Que a avó tomou, que a tia tomou, começa a tomar e não procura o profissional. E não procura o profissional. E são medicações que têm efeitos colaterais, que antigamente se usava muito e o que hoje a gente usa muito pouco por conta desses efeitos colaterais. Então é importante que a pessoa que sinta tontura, que sinta um desequilíbrio, que seja avaliado para que a gente possa realmente ver a causa e tratar adequadamente o problema. Isso tem a ver com a idade? Quanto mais velho, mais comum a tontura? É mais frequente, é mais frequente. Também depende muito do tipo, né? Mas a grande maioria é mais frequente com os idosos, mas nós temos tontura em adolescentes, até mesmo em crianças mais raramente. Entendi. E criança é mais difícil até o diagnóstico também, né? É mais difícil o diagnóstico, pegar a clínica da criança, etc. Em geral eles não conseguem identificar, não conseguem falar muito bem o que eles estão sentindo, né? Mas em criança, um distúrbio do labirinto que é muito frequente são crianças que, ao andarem de carro, de ônibus, acabam vomitando, se sentindo mal. É um tipo de disfunção que chama cinetose, que é uma sensibilidade que o labirinto tem aos movimentos. Então, a criança não é tão infrequente, a criança... Eu em casa tenho duas. Eu tenho 2 filhas e uma mulher. Das 3, 2 têm cinetose. É muito frequente. Então, em crianças, essa é uma queixa bem frequente que a gente tem no consultório, que aos movimentos elas acabam vomitando. Então, estão no carro Isso é provocado pelo labirinto. É uma sensibilidade maior que o labirinto tem aos movimentos. Nesses casos, o que a gente orienta é a pessoa olhar para a estrada, não deixar a criança ficar olhando para a lateral, porque aí as imagens vão se passar, isso vai estimular mais o labirinto.
ou até mesmo evitar que as crianças usem tablet, televisãozinha, celular no carro, ou leiam, façam leituras de livros no carro ou em algum local que esteja em movimento. Forçando esse movimento, e que aí pode você estimular. acaba desestimulando, exatamente, estimulando mais o labirinto e aí a causa piorando a cinetose e vendo desenvolver náusea e vômito. Evolui com tonteira, Isso. náusea e acaba vomitando. Sudorese, às vezes a criança fica pálida, Sim, né, sim. quando começa a passar mal. Então, a gente orienta de colocar a criança para olhar para frente da estrada, então ficar olhando para a estrada o tempo inteiro, evitar olhar para a lateral e não fazer leitura, nem usar tablet, nada, quando o carro estiver em movimento. A cinetose é uma labirintopatia também? É uma disfunção do labirinto, é uma hipersensibilidade do labirinto. Mas não tem cura, né? Não tem Não. assim. Existem alguns tratamentos de reabilitação labiríntica com resultados ainda muito pobres, né? E hoje em dia a gente faz, na verdade, o tratamento que você faz é às vezes tomar uma medicação antes de, por exemplo, você vai viajar de navio e sabe que vai ter aquele balanço durante muito tempo, você faz uma medicação, nos navios até se vendem aquelas pulseirinhas, né, que já evitam essa cinetose, mas não existe um tratamento, não existe cura, né? Existe mais umas orientações que são muito efetivas, né? Se você seguir essas orientações, você consegue ficar bem. A pessoa consegue conviver bem com isso. Consegue conviver bem com isso. Vai andar de ônibus, tomar medicação, ou então fica numa posição diferente. Se você vai viajar de ônibus, vá na primeira fileira, porque daí você consegue olhar para a estrada e aí você não vai ter problema nenhum. Se você está no barco, você tem que ir lá na frente no barco, olhando para o mar, para o rio, porque daí você consegue ver o que está acontecendo. Você não ter a visão como um auxílio seu nesse momento, vai lhe dar tontura para quem tem a cinetose. Então, a visão nesse momento é super importante para equilibrar. Muito bem, estamos falando então aqui com a doutora Érica Badarani, otorrinolaringologista, sobre labirintopatias. Falamos aí sobre a labirintite, entre aspas, como todo mundo chama. Estamos falando agora sobre a cinetose. Vamos voltar daqui a pouco para falar mais para vocês, muitas curiosidades sobre otorrinolaringologia, essa especialidade, vamos dizer assim, tão pouco explorada pela população. Você precisa consultar um otorrino. Vocês só procuram otorrino quando tem dor de garganta, não façam isso, por favor. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Voltamos daqui a pouco. Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo Car. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso produto, das nossas coleções. Nós temos aqui a nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos, vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né? Tal mãe, tal filha. Trabalhamos aqui também com a nossa confecção masculina, nós temos polo com estampas e polos básicas também. Nós temos aqui esse drive também, ele é em couro, todo em couro, super moderno, azul royal, na cor do verão aí, é uma cor que está bem presente na moda, super confortável, uma palmilha dentro de poliuretano, é muito, muito confortável mesmo, nossos clientes adoram. Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos.
Agora para o final do ano vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no Shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja, nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. Voltamos, saúde e bem-estar com o Dr. Cleito Alencar, falando com a doutora Érica Badarani, novamente a segunda parte do nosso programa, esse segundo domingo, falando de labirintopatias. Falamos anteriormente sobre labirintite, que não é labirintite, pode ser, mas não é. Labirintopatia é uma coisa mais ampla. E falamos sobre a cinetose, sobre crianças que têm vômitos, e até adultos, ao andar de ônibus, andar de carro, etc. e tal. Muitos pais não entendem, muitos pais leigos, até médicos, não compreendem isso e demoram chegar a esse diagnóstico, né? Quais são os macetes, os cuidados que os pais em casa hoje podem para perceber que o filho tem essa doença chamada cinetose, essa sensibilidade maior aos movimentos? Então, aquelas crianças que andam de carro, andam de ônibus ou de barco e aí começam a vomitar, começam a se sentir mal, ficam pálidos, essas crianças muito provavelmente têm cinetose. Então, para essas crianças, a gente recomenda que os pais sempre coloquem elas para evitar, na verdade, esses meios de transporte que balancem muito, como barcos e tudo. E em casos que não tem como evitar, você vai sempre olhando para a estrada ou para o mar, olhando o que o movimento está fazendo. Você não pode, por exemplo, ficar com o movimento olhando para baixo, olhando para a lateral, você tem que olhar no sentido onde o meio de transporte está levando você. Então, se você está dentro de um metrô, por exemplo, você não pode sentar de costas para o sentido do metrô, porque isso vai alterar o seu labirinto, vai estimular o seu labirinto e você que já tem essa sensibilidade por ter cinetose vai sentir um desconforto maior. Certo. Então, olhe para frente, você está num ônibus, vá na primeira fileira do ônibus e olhe para a estrada. Você está num barco, vá lá na frente do barco e olhe para o rio ou para o mar, vá no sentido onde o meio de transporte está lhe levando. Nos aviões, a gente recomenda que sentem da metade para frente. Lá atrás, a tendência é que balance um pouquinho mais, isso também pode estimular um pouquinho mais a quem tem cinetose. E que idade a gente percebe isso, Érica? Criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Já pode, né? Desde muito precoce isso pode acontecer. Então, não é infrequente você estar dentro de um ônibus e ver que uma criança começa do nada, está super bem e começa a vomitar. Então, aí a mãe até acha que pode estar vindo alguma infecção, alguma coisa, e depois no dia seguinte não tem mais nada. Então, é frequente, pode acontecer desde muito criancinha, né? Desde 1 ano de idade e permanece até idosos, adultos têm. E tem tratamento? O que você pode fazer para evitar? Tudo bem, diminuiu esse meio de transporte que balança muito, mas sim, tem que usar o ônibus, tem que ir para a escola, tem que... E aí, o que você faz? Essas recomendações que eu acabei de falar, elas são as mais efetivas. E em questões que você tiver que fazer uma viagem mais longa, aí existem algumas medicações que podem ser prescritas por nós para que a gente possa reduzir essa chance de você ter essa náusea, esse enjoo. Mas não existe cura, não existe tratamento para nunca mais ter. A gente trata na medida que você necessitar. Eu vou viajar amanhã, vou pegar um barco e tal. Você toma um remedinho meia hora antes e viaja tranquilo. Então a cinetose é uma doença. É uma doença. Uma doença incurável. É incurável com controle, através de algumas medidas que fazem você conviver bem com ela. Então, eu tenho cinetose e eu consigo conviver bem com ela tomando essas medidas. Então, consigo até ir em montanha-russa, e a gente consegue... Vai na Disney, vai na montanha-russa. Consegue ir, passa um pouquinho mal, mas curte também, mas consegue. Se você tomar uma medicação, você consegue fazer sem problema nenhum. Mas... você tem uma cinetose muito acentuada, você dirigindo, você não sente? Não, dirigindo não, porque a gente está com atenção e visão no sentido do carro. Então, isso evita a cinetose. Então, por exemplo, quem tem cinetose e vai no banco de trás, sente mais. Se você for no banco da frente ou se você for de motorista, você não vai sentir, com certeza. Você tem que ter atenção com a visão seguindo no sentido que o carro está te levando. Mas é o movimento do carro,
o movimento que o teu olho está vendo ocorrendo com o teu corpo que estimula isso? Na verdade, a nossa visão, ela vai também estimular o nosso equilíbrio, né? Ele é um órgão super importante para o nosso equilíbrio. Então, a hora que você tem um labirinto sensível, o que acontece? Se você olha para o lado e está passando a estrada aqui, está passando a árvore, estão passando várias estruturas, isso vai fazer com que a tua visão, ela desloque a atenção para aquela região. Então, são vários elementos passando ali e isso causa um desequilíbrio dentro do seu labirinto, um estímulo maior, uma confusão. Para quem já tem uma sensibilidade no labirinto a isso já vai desencadear aquela náusea, aquele enjoo, aquela tontura. Então, por isso que a gente precisa olhar para frente, porque para frente você não vai ter esse estímulo de algum elemento passando na sua frente, estimulando ou fazendo uma confusão na sua vista. Então, você tem que sempre olhar no sentido do movimento, porque é o sentido que o seu labirinto está sabendo que você está indo. Você está indo para frente, teu labirinto está sabendo disso. Mas se você está olhando para o lado e está vendo coisas passarem no sentido oposto, isso gera uma confusão. Então, você tem que olhar no sentido em que a sua vista e que o seu movimento está indo, né? Que o seu corpo está indo. E tem gente que passa muito mal, né? Muito. Sudorese fria, fica pálido, com aquela palidez, aquela sensação, parece que a pessoa vai morrer, você vê, tá gelada a pessoa, e o olho fica vidrado e a pessoa acaba tendo vômito. A gente já viu isso em avião, né? Tem aqueles saquinhos, as pessoas que têm cinetose já tem, né? Já pega o saco, já abre. A gente fez um voo recente, na minha frente vinha uma moça com cinetose e eu tinha medicação, dei para ela, mas ela ainda continuou passando mal algum tempo até a medicação fazer efeito. Então, assim, é até assustador, né? Menina, pensei até que ela tinha outra coisa, fui ver a pressão dela, etc e tal. É assustador, ela tinha uma sudorese gelada, fria, a menina ficou muito disforme o rosto dela, né? Então, pode ser grave, sério, né? Pode ter, tem vários graus de intensidade. Então, tem pessoas que têm uma cinetose leve que só com estímulo muito importante é que vão sentir. Então, por exemplo, vão numa montanha-russa que dá 5 voltas, aí sente alguma coisa. Mas tem pessoas que sentem de andar no banco de trás do carro. Então, é um caso mais grave, um caso mais de muita sensibilidade. Isso não é provocado por alimentos, não, né? Tem gente que fala, não, se eu comer, não sei o quê, mas não tem nada a ver. Não, isso aí, cinetose é movimento. É movimento. Entendi. Você tem que sempre tentar equilibrar o que o teu labirinto está sabendo que você está indo para frente, então você tem que olhar no sentido em que o teu labirinto está dizendo que você está indo. Então, senão você pode ter a tontura. Então você está aprendendo aqui na aula com a professora doutora Érica Badarani, né, as alterações, as labirintopatias, tá certo? A labirintite, entre aspas, fisioterapia para isso, existe já, né? Ela trata disso no consultório também, essa labirintopatia, pode já sair praticamente curado do consultório. Falando sobre a cinetose, que é muito importante, eu tenho em casa, minha esposa tem cinetose, a minha filha mais nova tem cinetose. Então, convivo com isso há muitos anos. A minha pequenininha de 4 anos começou a ter cinetose há pouco tempo. Chegou no colégio, começou a ter um vômito. A gente pensava que ela queria estar com a gente, ela vomitava para chamar a atenção. Mas não era, porque ela estava no carro, foi vendo um vídeo no carro, esse movimento. Então, a gente começou a diminuir, começou a parar os vômitos. Ela está bem, graças a Deus. Ainda não precisa de medicação. Você está aprendendo, então, que algumas coisinhas a gente está tentando passar para você essa informação para se tornar pública, para se tornar comum. Você divulgue essa informação, passe essa informação para o teu vizinho, reúna a sua família, curta o nosso programa, esse programa genuinamente paraense, feito aqui em Belém do Pará para você, saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Eu queria agradecer a doutora Érica Badarani por, de boa graça, vir aqui com a gente, né, gravar o nosso programa, falar para você em casa. Você pode falar alguma coisa para o nosso telespectador, Érica? Bom, eu que agradeço sempre a oportunidade, Dr. Cleiton, da gente a poder esclarecer sobre a nossa especialidade. Dizer que esses são temas super importantes realmente, né, e de alguma forma poder ajudar a população a viver de forma melhor. Obrigada. A otorrinolaringologia, gente, é uma especialidade linda e maravilhosa, exige uma residência, primeiro se formar em medicina, que já é muito difícil, né? Depois fazer uma residência médica, se não me engano são 3 anos. 3 anos de residência médica, né? Trabalha num espacinho microscópico, muito pequenininho, e tem tantas coisas que eles fazem, como a gente falou domingo passado, do implante coclear, falamos agora da labirintopatia, da fisioterapia, da cinetose. Você aprendeu tanta coisa com a doutora Érica Badarani, pode informar as pessoas. A otorrinolaringologia é uma grande especialidade, muito bonita, com muita utilidade pública. Um beijo no coração, saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Voltamos domingo que vem.